Olá, bom dia! São 11 horas e 36 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Marco Castro, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Marcos também é sócio da consultoria PwC. O tema da nossa conversa é o futuro das reformas trabalhistas e da Previdência em meio à crise política. Quais são os riscos envolvidos e os impactos para a retomada da atividade econômica? Participe do nosso programa. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua pergunta para o Marco. Antes de começar a conversa com ele, vamos para o nosso telão saber o que nos reserva a economia nesta semana. Começando com o Ibovespa, que começa a semana em baixa de 0,35%. Um dado interessante é que o volume financeiro médio diário em maio, até o último dia 25, na B3, foi de 9,1 bilhões de reais, o mais elevado desde outubro de 2014, segundo a consultoria economática. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar comercial começa em alta de 0,27% aos 3,27. Em seguida, vamos para a agenda da semana, que será concentrada em Brasil e Estados Unidos. Hoje, segunda-feira 29, a Fundação Getúlio Vargas divulga o IGPM de maio, o índice de inflação que interessa a todos os brasileiros que vivem de aluguel. A prévia do mês foi de 0,89%. Amanhã, terça-feira, 30 de maio, Estados Unidos, será conhecido o Índice de Confiança do Consumidor. Esse indicador chegou a ultrapassar os 125 pontos em março, mas caiu em abril e deve cair ainda mais em maio. A expectativa é de que pelo menos 120 pontos sejam alcançados, o que mostra que a euforia com o governo de Donald Trump começa a arrefecer. Na quarta-feira a gente volta para o Brasil com a taxa de desemprego. O IBGE divulga o índice do mês de maio, que anteriormente estava em 13,7%, e a situação não está fácil para o mercado de trabalho e deve aumentar um pouco mais, pelo menos para 13,8% é o que o mercado acredita. Nesse mesmo dia, o Copom decide a nova taxa básica de juros, a Selic, que é o tema do quadro Descomplicando a Economia de hoje com o Luiz Arthur Nogueira. Na quinta-feira, a gente continua no Brasil com o PIB do primeiro trimestre, lembrando que a prévia mostrou um avanço de 1,12%. E na sexta-feira, a gente vai para os Estados Unidos de novo, onde o relatório de criação de empregos será divulgado. E lá, eles continuam criando vagas de trabalho. A expectativa é que foram abertos 185 mil novos postos no último mês. E o destaque da semana é o futuro das reformas da Previdência e trabalhista em meio a esse cenário político. É este o tema da nossa conversa com o nosso convidado. Marco, numa semana em que os principais dados mostram uma fotografia colorida do passado, a gente tem um problema político. Seja bem-vindo. O que pode acontecer nesse futuro próximo? Então, Márcio, diante das notícias e dos índices que você colocou aí, e outros que ainda não apareceram, mas que a gente deve ter alguma divulgação, recentemente saiu também algum relacionado à arrecadação de tributos e contribuições federais, que também mostrou um acréscimo, um crescimento em relação ao mês de abril do ano passado. A gente está numa semana de notícias boas para a nossa economia. Há muito a gente não tinha. Como há muito a gente não tinha. Há índices aí que a gente está vendo uma performance positiva, coisa que não víamos há 2 anos, talvez alguns até 3 anos. Taxa de juros, tudo leva a crer que a gente caminha com aquela velocidade de redução, chegar a 1 dígito ao final do ano, e tudo que se espera. Talvez tenha algum pequeno ajuste em função desse momento que a gente está. Infelizmente, a gente tem aí uma sombra, uma instabilidade muito grande, trazida por essas questões políticas que se avizinharam semana passada, retrasada de nós. Tudo leva a crer que essas reformas devem ser perseguidas. As pessoas, acho que os investidores internacionais, a imprensa local, acho que a gente tem uma série de políticos, empresários que percebem que, de fato, menos importante é o que está acontecendo no cenário político, o mais importante é fazer medidas de fundo que beneficiem o país e que vai trazer de novo o país para uma estabilidade econômica, que é o que a gente há muito está precisando. O Congresso deve ter essa percepção para manter as reformas, para andar com as reformas?
Eu acho que essa é uma questão vital. Se você percebeu, a imprensa ajuda muito nesse tipo de discussão. Se você olhar os jornais do final de semana, as últimas coisas que têm saindo, uma série de manifestos, inclusive de entidades, associações, dizendo, pessoal, vamos prestar mais atenção, porque de fato tem que se resolver o problema político nosso, claro, tem que ser avaliado pelos órgãos e pelos níveis competentes para isso, mas não vamos abandonar aquilo que de fato é a plataforma que o país precisa para o seu crescimento, para poder voltar a atrair investimentos, para poder voltar a fazer os investimentos em infraestrutura que nós precisamos, saúde, tudo mais, educação, que é algo vital na nossa performance, que o país precisa tanto. A não aprovação das reformas parece que impede a infraestrutura de ir para frente, né? Acho que a infraestrutura está precisando desses investimentos, mas depende dessa aprovação primeira da reforma da Previdência Trabalhista. Você vê algum risco de não acontecer nada nesse ano de 2017? Olha, nesse exato momento, com essa instabilidade toda, qualquer coisa pode acontecer. Infelizmente, esse é o cenário que a gente vive no momento. Enquanto não se definir, parece que o foco nesse momento é saber qual será o desdobramento dessa questão política. Isso, de fato, ficou em suspenso. O que é uma pena, porque de fato elas são vitais para que a gente retome o nosso crescimento, para que a gente retome a nossa estabilidade e que traga a confiança que todo mundo vê. Se você vê, inclusive, houve divulgação de índices de confiança que estão mostrando um crescimento. As pessoas, de fato, estão voltando. Talvez ainda o aumento do desemprego seja uma realidade que a gente vai enfrentar por um tempo, há um efeito inercial disso até que a economia se recomponha. Mas fora isso, tudo caminhava bem. O risco que existe de fato é não se fazer nada, infelizmente é uma possibilidade, a gente tem que torcer para que isso não aconteça. Um outro risco que existe é que, de fato, elas sejam os impactos, ou até mesmo o que está previsto nas reformas hoje, você faça uma revisão para minimizar o que será feito. É um aspecto que tá na mesa para todo mundo. Elas são fundamentais, a nossa economia precisa disso. Dentro desse ponto, o governo já trabalha, dizem que o governo já trabalha com um plano B, que seria alguns pontos serem assinados por medida provisória. Faz sentido isso? É importante ou é mais uma vez adiar o inevitável que são as reformas estruturais? O que acaba acontecendo é que no momento que você começa a pegar pedaços, você começa a descaracterizar aquilo que foi feito numa estrutura completa. Uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, ela é montada considerando os impactos nos diversos níveis. Há um aspecto negocial, claro, vivemos numa democracia, isso é importante. Mas no momento que você para e dali você começa a extrair elementos isolados, você acaba descaracterizando o que ela queria atingir como um todo. Infelizmente, esse também é o risco que a gente corre nesse momento. É inegável, o país está passando por uma reforma política e econômica bastante profunda e muito dolorosa. Mas sem ela a gente não vai conseguir sobreviver e não vai tirar o proveito, inclusive para as nossas gerações que estamos aqui, mas para as gerações futuras. Isso é fundamental para a continuidade e o crescimento desse país. E tem que doer, né, Marco? Não pode ser uma ferida que vai ficar sempre aberta e nunca vai se resolver, que doa de uma vez, né? Exatamente. Também não pode ser aquilo que você vai tratando com remédio que é um paliativo e você não vê o problema de fundo, o problema de fato. Não resolve a questão importante que existe. Você deve ter conversado bastante com analistas estrangeiros nessas últimas 2 semanas. Qual que é a percepção deles sobre essa turbulência no Brasil? Eu acho que é um susto, né? No momento inicial, quando você tem notícias novas ou alguma coisa que fuja do padrão normal, há aquele susto inicial, você vê o impacto disso tanto em bolsa quanto em dólar, eles sentem no momento inicial esse assunto. Mas no momento que percebe que as nossas instituições estão aqui, estão dando conta do trabalho a elas designado, então o Supremo, o STJ, o STF, quer seja a própria Polícia Federal, o Ministério Público conduzindo o trabalho, não importando o que está acontecendo nas outras dimensões, isso traz uma certa tranquilidade para o investidor lá fora. Claro, enquanto as coisas não... O cara não consegue, enquanto o investidor não consegue enxergar um horizonte minimamente palatável para o que ele planeja fazer, ele fica nessa insegurança toda. Mas essa independência e solidez das instituições é percebida pelos estrangeiros? Eu acho que isso é percebido, sim. Eu acho que a gente tenta vocalizar sempre que possível. A imprensa é o veículo fundamental para isso. Acho que a leitura de qualquer revista especializada lá fora reconhece, qualquer publicação especializada lá fora reconhece essa solidez. Não é qualquer país no mundo que pode se vangloriar de ter passado pelo que a gente passou nos últimos 3 anos e você ter a nossa força-tarefa, o nosso Ministério Público, o nosso judiciário atuando da forma como tem atuado. Então, e mantendo a independência de julgamento de todos eles e a própria imprensa atuando com todo o foco que ela tem atuado nesses temas, né? Isso não é qualquer país que pode se vangloriar disso, não. Marco, a gente já volta com o nosso papo. Vamos agora ver o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia de hoje sobre o Copom. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo.
O tema de hoje é a taxa básica de juros, a Selic. Nesta quarta-feira teremos uma importante reunião. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir a nova taxa Selic, atualmente em 11,25% ao ano. Antes da crise política gerada pela delação da JBS, o cenário número 1 era o mais provável, ou seja, de intensificação do corte dos juros. Na última reunião, o Copom cortou a Selic em 1 ponto percentual e agora o mercado projetava 1,25 ponto percentual. Porém, esse cenário praticamente está descartado. Com isto, restam duas alternativas. O cenário 2, em que o Banco Central repete o corte de 1 ponto percentual, e o cenário 3, em que ele, mais cauteloso, reduz a Selic em apenas 0,75 ponto percentual. Eu, particularmente, prefiro o cenário número 2. Por quê? Porque o Banco Central mostraria que ele está, de fato, olhando a inflação despencou para menos de 4% ao ano, o que dá margem para o Banco Central, de fato, reduzir os juros, e, além disso, ele poderia colocar claramente na ata do Copom e também no seu comunicado de que ele está de olho na crise política, uma crise que pode atrapalhar a aprovação das reformas estruturais. Portanto, eu acho que o Banco Central poderia ter bom senso e repetir a mesma dose e cortar a Selic em 1 ponto percentual. Vale lembrar que quanto menor for o juro, melhor para a economia. Por quê? Fica mais barato para os empresários investirem e mais barato para os consumidores financiarem suas compras. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta com o Marco Castro, presidente do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Marco Luiz acabou destacando que 1% é o que ele acredita que o Copom vai decidir na taxa de juros na próxima quarta-feira. 1,25 era o que todo mundo esperava, 0,75 conservador. O que você acredita que pode acontecer na próxima quarta-feira? Difícil chegar à conclusão de qual seria a tendência. Claramente, a expectativa era do 1,25, que seria o que todos nós desejamos para começar a dar mais fôlego para a nossa economia no cenário que a gente tem. Diante de tamanha incerteza, tamanha insegurança, é claro que o Banco Central também faz essa reflexão e avalia se é o momento de pisar no acelerador. O cenário conservador de 0,75 me parece um cenário possível, sim. A gente acaba ficando na média, né? Então, mas eu imagino que a gente vai ficar por volta desse 1%. Eu acho que 1% deve ser o que deve caminhar, em função do que a gente está ouvindo na mídia. Na realidade, eu não me pauto somente na minha opinião, mas no que eu tenho lido, no relatório Focus e tudo mais que você dá uma olhada, parece que é uma tendência, a crença dos economistas é que deve ficar em torno desse 1%, sim. É que do último relatório Focus para agora teve toda essa complicação política, o que fica até difícil você se basear nele, né? O relatório Focus que saiu hoje cedo, ele já trata ele já consegue refletir alguma coisa que ele captura como uma piora na projeção da inflação, pequena ainda, uma pequena também derrocada no crescimento do PIB do final do ano acumulado, mas ele continua mantendo uma previsão de que a taxa de juros deve ser acho que um dígito ao final do ano. Então ele captura isso sim, eu acho que ele também tem a tendência de dizer que 1% deve ser o caminho dessa quarta-feira agora. E eu falei relatório Focus, claro que não é o relatório Focus, é o relatório do Banco Central, do último Copom, né, que eles sempre fazem, né? Claro. Na verdade o Focus é semanal, né, a opinião de todos os economistas, mas do que o Banco Central veio colocando no seu relatório, essa é a diferença, né? Do último relatório do Copom para cá, você teve inclusive comentários e análises feitos pelas agências de rating que dão até um sinal de viés negativo para o nosso país, o que também é um sinal muito ruim para tudo isso. A gente esperava até que no ano que vem começasse a se falar na recuperação, um pouquinho dessa pontuação, aproximação do Brasil para o grau de investimento. Deve demorar um pouco mais, né? Deve demorar um pouco mais. E tudo vai depender claramente do que vai acontecer nesse curtíssimo prazo que a gente está, né? O encaminhamento dessa questão política e a permanência ou não da determinação nossa de fazer as reformas, tanto trabalhista quanto a previdenciária. O presidente Michel Temer dá indícios de que vai usar todos os recursos possíveis aí, jurídicos, para continuar no cargo e entregar só, obviamente, no ano que vem nas eleições. Ele sangrar até o final, sem as reformas, quer dizer, você está empurrando o país um pouquinho mais para frente, isso não pode ser prejudicial para a economia e para os dados financeiros? O que a gente percebe no país, especialmente quando você tem uma situação de incerteza como essa, é de que o fato do presidente pegar com pulso firme e fazer as coisas acontecerem pode fazer uma diferença muito grande. O problema é exatamente o desdobramento disso, né? Enquanto a gente tiver toda essa nuvem em cima desse tema da questão política, você não consegue dar o conforto necessário para que todo mundo consiga
fazer as reformas, votar, fazer as bases de apoio necessárias. Seria importante priorizar isso acima de tudo nesse momento. Marco, eu sei que a gente tem muitas coisas para resolver aqui no Brasil, mas a gente tem um cenário internacional instável também. O que você enxerga de turbulência lá fora que pode atrapalhar ou aumentar os problemas do Brasil? O que eu costumo dizer sempre é o seguinte, não é só o Brasil que torce para dar certo. O que a gente percebe é que a economia internacional está torcendo para o país dar certo também. São poucos os lugares no mundo que você tem a disponibilidade de uma democracia tão grande, um país com um poder de consumo tão grande quanto o nosso, com a capacidade de retorno, com a taxa de juros que pode chegar num nível palatável para você fazer esses investimentos e ter o crescimento esperado. Se você perceber, qualquer coisa positiva que aconteça no país, a reação na economia é muito imediata. A gente tem uma economia que pode, e a carência de eficiência que a gente tem é muito grande. A economia internacional está sofrendo também, a gente vê instabilidade lá fora, quer seja ora trazido por questões econômicas, ora por questões políticas, e até o terrorismo influenciando isso, né? Ele vem arrefecendo as movimentações globais, ele vem fazendo o nacionalismo imperar, o que acaba fazendo a economia global se voltar para dentro, de uma certa forma até prejudica o país também, esse nacionalismo, porque a gente não tem a robustez necessária para ser um grande player global ainda, diante dessas incertezas que a gente enfrenta o tempo todo. É aquela coisa, somos a 9ª economia agora, potencial de ser a 6ª, né? E para chegar lá e acreditar nesse ponto, né? Lembre-se que há pouco tempo atrás éramos a 7ª, né? E a previsão era que chegaríamos à 5ª economia num curto espaço de tempo. Então é isso, nós somos resultado desse processo que a gente está vivendo agora. Europa, resolvendo um pouquinho a questão da sua migração, imigração interna, isso pode ajudar a diminuir as turbulências lá fora, o que vai ajudar o Brasil, tirando o Trump um pouquinho? Olha, tudo leva a crer que o equilíbrio de forças lá fora está longe de ser alcançado, né? Você tem o Trump, o país americano, fazendo a economia americana pujante, crescendo, e você tem a economia europeia passando por todo esse sofrimento, quer seja pelas mudanças de governo que estão ocorrendo agora, ou pelo Brexit, ou por todos esses movimentos de descomposição desses blocos que haviam se formado há um tempo atrás. E agora você tem um player importante que é a China, que também vem trazendo uma visão diferente, um modelo diferente para os países. Então essa disputa está longe de você conseguir enxergar o horizonte do que seria esse cenário final. Lembrando que nos Estados Unidos já estão falando do impeachment do Trump, né? Com 4 meses de governo, 5 meses de governo, é muito pouco tempo para a gente já falar na substituição de um presidente americano, numa instituição mais sólida, né? Uma economia mais sólida que a nossa. É verdade, uma democracia que também sempre se mostrou presente, pujante e fazendo valer seus interesses. Infelizmente é mais uma incerteza que a gente tem no horizonte global nesse momento. Qual que é o seu resumo para a gente finalizar sobre Brasil e mundo e quais os riscos que você pede para todo mundo ficar de olho? Eu acho que o que é importante é lembrar que um país como o nosso, as coisas não se resolvem no curtíssimo prazo. Acho que reformas estruturais que a gente vem tentando implementar ao longo dos últimos anos são fundamentais para criar a base sólida para o crescimento da nossa economia e para ser atrativo, para ser um ativo importante de investimento para a economia internacional. Aquele investimento que vem para fazer a diferença, não necessariamente o especulativo, que em algum momento pode ser interessante, não é o caso agora. A gente precisa de atrair investidores que queiram mudar a infraestrutura do nosso país. Investir em educação, investir em tecnologia, investir na infraestrutura básica. A gente não pode continuar vivendo nessa carência, sob pena de a gente continuar de fora do crescimento global que deve se avizinhar em algum momento novamente. Essas coisas vêm em ondas e a gente não pode perder a próxima onda. Muito bem. Marco, obrigado pela sua presença, sua participação. Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou neste programa de 29 de maio de 2017. E não perca amanhã a estreia do programa Dinheiro e Sustentabilidade. O editor Rodrigo Caetano comanda um debate com 3 convidados sobre o mercado financeiro e a sustentabilidade. Qual é essa importância? O programa será ao vivo às 11h30 aqui na B3, no Facebook da Isto é Dinheiro. Nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, também às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!